Olá, pessoal. Aqui é a professora Letícia, da eletiva Desmistificando a Ciência. E essa semana a gente vai fazer um pouco diferente do que eu estou passando para vocês, desde que a gente começou com as aulas à distância. Ao invés de eu enviar um texto explicativo, como eu venho enviando para vocês, junto com o questionário, hoje eu vou fazer uma revisão do que a gente viu no primeiro bimestre de 2020, na forma de videoaula. Aí, se vocês gostarem desse tipo de formato, a gente pode, em vez de trocar, em vez de fazer texto, fazer mais videoaulas, ok? Então, para poder acompanhar o conteúdo de forma mais fácil, eu vou apresentar para vocês um slide. Que aí fica melhor, né? Bem, até agora a gente conseguiu avançar em 2 conteúdos. A nossa primeira aula foi sobre as visões torcidas do trabalho científico e a segunda foi sobre a história e filosofia da ciência na Idade Antiga. Esse assunto da história e filosofia da ciência, a gente vai passar por outros momentos da história, mas no primeiro bimestre a gente só avançou até a Idade Antiga. No próximo a gente vai falar um pouco sobre a Idade Moderna, sobre a Idade Média e sobre a Idade Contemporânea também. E aqui a gente tem uma pintura do Joaquim Batista, que é uma investigação do Dr. Samarro em seu laboratório. Bem, no nosso dia a dia, a gente consegue ver vários produtos da ciência, seja o nosso celular que a gente está vendo nessa videoaula, o seu computador, o carro que a gente dirige, a casa que a gente vive, tudo é um produto da ciência. Só que, na maioria das vezes, a gente não sabe como isso tudo é produzido e muito menos por quem, né? E, além disso, com a ajuda da mídia e através dos jornais, das revistas, de filmes, de séries, a maioria das pessoas, elas possuem uma visão bem errada do que a ciência trabalha, como ela trabalha e com quais ferramentas, né? E por isso, às vezes, as pessoas possuem essas visões distorcidas sobre o trabalho científico. Então, a maioria das pessoas pensam, né, que a ciência é um bicho de 7 cabeças, que é algo muito difícil, que só grandes gênios podem dominar e podem produzir. Como a gente tem essa visão do cientista maluco, né, que é a foto do Albert Einstein, aqui umas representações da mídia, né. A gente tem essa visão do homem meio maluco, sozinho. A gente vai ver que não é bem assim. No texto que eu mandei para vocês, no começo de maio, eu cito algumas visões distorcidas do trabalho científico. No texto tem mais do que na aula de hoje. Aqui eu só vou passar por algumas, porque a gente está fazendo uma revisão, mas se quiserem aprofundar, é só pegar lá o texto que eu mandei e está disponível no Drive também. Ok? A primeira visão que a gente tem errada é que a ciência ela é empírico, indutivista e ateórica. O que seria isso? Empirismo é toda a produção de conhecimento científico realizada a partir de uma observação neutra. Então, a gente acha que a ciência é produzida a partir apenas da observação direta de um fenômeno e sem nenhuma outra influência. O cientista ele tem que ser uma pessoa neutra, não pode deixar nenhuma crença dele interferir no seu trabalho. Além disso, também tem o edutivismo, né, que é a produção de conhecimento partindo de fatos particulares para uma lei geral. Então, a gente acha que a ciência ela só é feita se a gente coletar dados de várias coisas
de vários fatos particulares, fatos pequenos, para formar uma lei geral, a lei universal de tal coisa. Mas não é bem assim, né? E a teórico, que é que não sofre influência da bagagem teórica que o cientista possui. Então, o cientista, ele estuda, ele não faz ensaios a partir do nada. Ele faz uma pesquisa, ele trabalha sobre a teoria produzida por outros cientistas antes dele. Então, sempre tem essa acumulação de conhecimento. Aí ele vai ver se vai derrubar essa teoria ou se vai construir uma nova. Então, a gente tem essa visão, né, às vezes, da ciência, de que ela só é feita a partir da observação, que ela pega fatos particulares para transformar em uma lei geral e que ela não tem influência. Quando, na verdade, existem muitas teorias científicas que são descrições hipotéticas de processos ou entidades, como, por exemplo, o Big Bang. Ninguém nunca observou o Big Bang com os próprios olhos. Ele foi feito a partir de modelos matemáticos, de observações de outros processos que não o dele. Então, de processos que estão acontecendo agora, não no início, como a expansão do universo. Além disso, tem a evolução também. A gente não vê a evolução com os nossos olhos, a gente vê evidências. Então, a gente vê os fósseis, a gente vê estruturas de organismos mudando, né? Então, a gente não consegue ver, naquele momento, um experimento científico igual é geralmente em laboratório. Quando a gente está fazendo um experimento químico, a gente consegue ver a reação na hora. Mas tem coisas que não são assim. E não é porque elas não são assim que elas não são verdades, que elas não são científicas. Uma outra visão é da ciência como algo rígido, exato e infalível. A gente tem essa visão de que a ciência ela só produz verdades absolutas e que, produzindo esse conhecimento, ele vai ser para sempre a mesma coisa. E, na verdade, não é assim. A gente vê na história da ciência muitas coisas que a gente não leva mais como verdade. Uma coisa que era verdade lá na Idade Média não é mais tida como verdade agora, porque a ciência evolui. Então, a gente tem novas tecnologias que ajudam a gente a descobrir novas coisas. E falando que a ciência ela tem um método único, infalível, a gente esquece do caráter criativo da ciência. Para fazer ciência, tem que ser criativo, tem que trabalhar com tentativas e erro, tem que ter a dúvida, tem que ter a reflexão. Então, é muito mais complexo do que isso. A gente vai ver mais para frente que existe um método científico, que as pessoas levam como o único método existente, mas não é. Que é aquele método de, primeiro você tem que fazer uma pergunta sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida, tipo uma dúvida. Aí que eles pensam que tem que ser grande cientista para isso, porque parece que você tem que ter um insight muito grande. Mas, na verdade, não. Aí eles falam que depois de fazer uma pergunta, você tem que fazer uma revisão da literatura sobre o assunto, formular hipóteses. Dessas hipóteses, você tem que testar com um experimento. E se o experimento for válido, você aceita a hipótese ou você rejeita. Então, as pessoas pensam que é só esse fluxo aqui, que não tem tentativa e erro, que não tem reflexão, que é super definido, mas não pode ser assim. Às vezes, você está fazendo um experimento e surge uma outra coisa, aí você vai formular outra hipótese e vai poder aceitar ou não. Então, não precisa ser certinho isso daqui, pode haver rupturas, entende? Outra visão é a visão aproblemática e a histórica. Ou seja, a gente tem essa visão quando as pessoas apresentam a ciência para a gente como um produto pronto, algo que é assim e acabou. Mas não é, na verdade, isso. Que a ciência, ela não é produzida do nada. Ela é feita a partir dos problemas encontrados na sociedade. Então, o cientista ele tem que analisar a sociedade que ele vive a partir da área de estudo dele. Se é um biólogo, ele vai ver a parte da vida. Se é um pesquisador de história, ele vai ver a partir de fatos históricos. Então, ele observa a sociedade que ele está e daí ele vê quais problemas está tendo para ele poder resolver. Então, o conhecimento ele não é pronto e acabado, ele está em construção. E aqui a gente consegue ver um exemplo disso recente, né? Por conta da alta demanda de respiradores em hospitais, por conta do coronavírus, estavam sendo inaugurados hospitais sem esses respiradores, mesmo eles sendo muito importantes para ajudar as pessoas a sobreviverem quando elas estão com a deficiência respiratória aguda. E vindo isso, cientistas, eles criaram
capacetes respiradores, ou seja, eles criaram uma alternativa mais barata e mais fácil do que um respirador convencional. Então, olhando a sociedade deles, os cientistas foram lá e proporam uma solução. E é sempre assim. Outra pessoa pode vir e fazer um melhor, pode vir fazer um diferente. Então, está sempre em movimento. Outra visão é a visão individualista e elitista. Então, aquela visão que a gente tem que o conhecimento científico, ela é obra de só gênios particulares, de gênios sozinhos, como a teoria tal foi feita só pelo Albert Einstein, quando, na verdade, a gente não vê o processo histórico disso, a gente vê que outra pessoa teve contribuição. Então, por exemplo, a teoria da evolução, a gente acha que a teoria da evolução ela só foi feita por Darwin, e na verdade não é, porque antes dele tinha outras teorias, tinha o Lamarck, tinha as teorias de Mendel, que ajudaram também. Então, foi um trabalho coletivo, foi um processo histórico que foi acumulando informação até chegar à teoria da evolução como a gente conhece hoje. Além disso, a gente tem essa imagem de cientista maluco, né, do homem branco de jaleco, com cabelo branco, com cara de louco. E, na verdade, não é assim que um cientista se parece. Um cientista, ele se parece como a gente. Pode ser uma mulher, pode ser uma mulher negra, pode ser um homem negro, pode ser um homem gay, pode ser uma mulher lésbica. Então, pode ser qualquer pessoa um cientista. Não é só essa pessoa que a gente sempre enxerga, sempre o Albert Einstein, né? Outra visão é a visão descontextualizada. É a visão de que a atividade científica ela não é influenciada por onde ela está. Então, ela não é influenciada pela economia, nem pela sociedade, nem pela política e nem pela cultura. Na verdade, ela é influenciada por todos, porque a gente não consegue produzir algo em determinada sociedade, às vezes. Por exemplo, aqui nessa foto a gente vê o julgamento do Galileu. Vocês não sabem, Galileu ele desafiou a Igreja Católica na época da Idade Média, porque ele tinha visto, a partir de observações astronômicas, que o modelo do universo seria o heliocentrismo, não o geocentrismo, que era o pregado pela Igreja Católica. Geocentrismo é o modelo de movimento que a Terra está no centro do universo e os planetas e o Sol giravam em torno dela. A Igreja Católica defendia isso. E ele não, ele viu, a partir de observações astronômicas, que, na verdade, o Sol era o centro do universo e que todos os planetas iam em volta dele, é o que a gente tem como verdade. Mas na época não foi bem aceito, ele teve que fazer uma retratação sobre o trabalho dele, falando que ele tinha errado, porque naquela época a igreja dominava e ela não aceitava a contradição. Então, aqui é um exemplo de um impedimento histórico, por exemplo. Mas também existe o econômico, aqui a gente consegue ver, no Brasil, isso é recente, que o governo atual excluiu a área de humanas de um edital de bolsas de iniciação científica. Ou seja, não tem um financiamento, não tem o estímulo à pesquisa no Brasil para a área de humanas, igual tem para a área de exatas, para a área de biológicas. Aqui a gente consegue ver, financiamento do CNPq, de acordo com as áreas. A maior área de investimento é das ciências naturais, então a física, a química, a biologia. Aqui em vermelho a gente vê engenharia e tecnologia. Aqui pequenininho, em azul, a gente vê ciências sociais. Aqui, esse fiozinho bem clarinho, humanidades. Então, vocês acham que a gente não vai ter mais conhecimento produzido em área que a gente tem mais financiamento? Então, quanto mais a gente tem de financiamento, mais investimento nessa área, mais tecnologia a gente consegue e mais pesquisa. Quando a gente não tem financiamento, não tem verba, não vai ter pesquisa. Então, a economia e a política, elas influenciam muito na produção do conhecimento, porque são elas que determinam a produção. Aí, o segundo tópico que a gente apresentou na aula, que a gente apresentou nesse primeiro bimestre, é a história e filosofia na antiguidade. Então, aqui a gente consegue ver uma pintura do Rafael, que é a Escola de Atenas, que a gente consegue ver Platão e outros filósofos gregos aqui.
Bem, a gente consegue fazer uma periodização da ciência a partir desses momentos. Então, existe a ciência antiga, que é de 4.000 anos antes de Cristo até 470 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Aí depois entra a ciência medieval, que vai até 1450, com a queda da Constantinopla. Depois tem a ciência moderna, que vai até 1890, e depois tem a ciência contemporânea, que vai até os dias atuais. E a gente vai estudar cada um deles. Hoje vamos estudar a ciência antiga. Então, como era a ciência na Mesopotâmia e no Egito, que foram os berços da ciência ocidental? Eles começaram a desenvolver uma ciência a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Você tem que lembrar que a gente vive em 2020 depois de Cristo, então é muito tempo para trás. Faz muito tempo que a ciência começou a se desenvolver. A gente acha que a ciência é super recente, mas não. Desde 3.000 anos antes de Cristo tem ciência sendo desenvolvida. E o que eles desenvolviam nessa parte do mundo, né? Principalmente a matemática e a astronomia, que elas estavam muito conectadas com as necessidades locais deles, tanto a necessidade econômica quanto religiosa. Então, por isso que eles eram bem desenvolvidos nisso, porque eles precisavam muito na realidade deles. Aqui a gente consegue ver a localização da Mesopotâmia, que é essa parte em verde, né, que pega uma parte da Síria, uma parte do Iraque, uma parte do Irã, ó, que a gente vê o rio Tigres e Eufrates, bem importante. E aqui o Egito, ó, tudo no continente africano, esses lugares, que é o mar Mediterrâneo. Então, esses dois lugares, a antiga Mesopotâmia, que agora não existe mais, e o Egito, que ainda existe. Então, esses dois povos, eles constataram ciclos muito importantes na natureza, como as estações do ano e os movimentos dos corpos celestes. Eles conseguiram relacionar esses movimentos dos corpos com os ciclos de vida dos seres vivos. Vamos estudar um por vez, né? Então, quais foram as contribuições dos babilônios, que era o povo que vivia na Mesopotâmia? Então, eles realizaram as observações astronômicas mais precisas e detalhadas da antiguidade. Nessa época, eles conseguiram fazer observações que a gente leva até hoje. Então, aqui, ó, um exemplo disso é que eles estabeleceram a quantidade de dias e meses que um ano possui, naquela época, a partir de observações do céu. Então, eles estabeleceram que em um ano existia 12 meses lunares. Então, 12 meses, 12 faces da Lua, de 30 dias cada. Ou seja, o ano tinha 360 dias. Lembrando que atualmente no nosso calendário existem 365 dias. Então, eles chegaram muito perto do que a gente tem hoje. E para eles o dia era 2 períodos de 12 horas cada. E cada hora possuiria 60 minutos, perdão. Então, chegaram em algo bem parecido com o que a gente tem até hoje. E como a vida dos babilônios era muito influenciada pelas enchentes do rio Tigres, que é esse daqui, e do rio Eufrates, ó, tá vendo que esses dois rios, eles cortam a Mesopotâmia, né? Eram rios muito importantes. Então, eles relacionavam tudo que eles viam com esse rio. Eles observavam que o movimento dos corpos celestes influenciava no rio, e o rio influenciava em outras coisas. Então, eles sempre tentavam relacionar tudo que eles viam no céu com o cotidiano deles aqui na Terra. Depois a gente vê as contribuições dos egípcios. Os egípcios, eles fizeram um pouco diferente dos mesopotâmios. Eles dividiram as estrelas em regiões. Então, eles olharam para o céu, na região equatorial, e observaram que existiam 36 grupos de estrelas, que a gente chama de constelação. Eles deram nome para as constelações. Aqui a gente consegue ver a constelação de Órion, mas existem várias. Então, os egípcios, eles separaram o céu em 36 grupos de estrelas, 36 constelações, e eles observavam que cada grupo demorava 10 dias para passar no céu. Então, depois de 10 dias, mudava a configuração do céu. Eles observaram, então, que se tem 36 grupos e demorava 10 dias cada, o ano só poderia ter 360 dias também. Então, eles chegaram na mesma quantidade
de dias que os babilônios chegaram. Mas aí eles observaram, eles começaram a comparar com as enchentes e as cheias sazonais do rio Nilo. E vendo isso, eles começaram a acrescentar 5 dias no calendário deles. Então, o calendário egípcio tinha 365 dias, igual ao nosso. A gente usa o calendário deles. Muito interessante, né? E vale ressaltar que naquela época não era comum a gente ter troca de informação entre povos. Não tinha esse meio ainda. Não tinha internet, não tinha revista, não tinha jornal, não tinha TV. E mesmo sem essa troca de informação, tanto os egípcios quanto os babilônios chegaram em observações muito próximas astronômicas. E resultados muito parecidos, usando metodologias diferentes. Um analisou meses lunares, as fases da Lua, e outro observou constelação. E observando esses dois elementos, eles chegaram a um calendário bem próximo, que é de 360 a 365 dias. Outras contribuições dos egípcios. Eles desenvolveram muito a engenharia de edificações, tanto que eles construíram as pirâmides, né, usando o conhecimento matemático. Então, eles tinham todo o conhecimento de edificação da matemática para poder produzir essas pirâmides e outros monumentos que eles produziam. Então, as pessoas acham que as pirâmides elas foram feitas por alienígenas, né? Na verdade, não é. As pessoas eram muito inteligentes. E elas faziam isso a partir da matemática. Eles tinham vários registros matemáticos de como construir essas pirâmides. Outra coisa que eles também desenvolveram foi o conhecimento da medicina. Eles descreveram várias doenças e várias formas de tratamento, além de métodos de cirurgia, porque naquela época existia muita guerra. Então, para tratar esses ferimentos de guerra, eles tinham que desenvolver métodos, tanto de cirurgia como de tratar a doença. E assim eles foram tendo uma grande contribuição nessa área também. Além disso, eles sabiam muito de anatomia. Eles fizeram vários registros da anatomia humana, porque eles tinham um ritual de mumificação, de conservar os corpos, porque era sagrado, igual tem nessa figura aqui. E com isso eles deixaram também um grande conhecimento na medicina. E os gregos, né? Os gregos é um pouco mais para cima, ali no mapa mundi. E o que os gregos eles deram para a gente de contribuição para a ciência? Eles deram a ideia fundamental de que o universo é ordenado por leis. Então, não é o acaso. O universo ele não está ali ao acaso, ele não tem coisas que não são cíclicas. Ele tem sim, e ele é ordenado por leis universais. Quais leis? Eles não eles não descreveram todas as leis que a gente tem hoje, obviamente, mas eles deram algumas contribuições nessa área. Além disso, eles tiveram uma demanda muito grande por um conhecimento fundamentado em argumentos e provas, não apenas na tradição e na autoridade, porque antigamente tinha a ideia de que, se uma autoridade está falando é porque é verdade. Então, se o imperador está falando, se a Cleópatra está falando, é porque é verdade, porque ela é uma autoridade, ela é divina, ela deve saber mais. Mas, na real, o que eles queriam, os gregos queriam, era que tinha que argumentar, tinha que apresentar provas. E isso contribuiu, a gente vê isso até hoje na ciência, né? Para a gente falar que uma coisa é verdade, a gente tem que apresentar provas. Além disso, eles buscavam coerência entre a teoria e o mundo natural. Porque, às vezes, antigamente poderia ter teorias, mas que elas não condiziam com o que acontecia na natureza de verdade. Eram só teorias, não tinha provas. Aí eles queriam buscar uma coerência, algo que, assim, se eu estou vendo na natureza, tem que ver na teoria. Se está acontecendo na teoria, tem que ver na natureza. Aí a gente tem algumas figuras importantes. No texto que eu passei para vocês, tem mais filósofos. Aqui eu vou citar só alguns, tá? Um deles é o Empedocles. Ele deu a ideia de que várias partes de animais estavam vagando no espaço
e que, aleatoriamente, essas partes foram se juntando, formando seres de diversas formas. E os seres que eram mais adaptados, eles sobreviviam e se reproduziam. E os seres que eram menos adaptados, eles não sobreviviam, eles ficavam no espaço mesmo. E essa é uma ideia bem semelhante que a gente viu depois, bem depois, com Darwin e com Lamarck. Então, aqui tem, tipo, uma ideia de que talvez poderia ocorrer uma seleção natural de alguns organismos. Então, aqui começou essa ideia. Tem o Leucipo também, que deu a ideia do atomismo grego. Ou seja, a ideia do átomo, que existiria uma partícula no mundo, uma partícula indivisível, e que ela seria eterna, em constante movimento. E essas partículas, elas poderiam ser diferentes uma das outras a partir do tamanho, da forma e do peso. Aí ele falou que poderia existir 4 partículas no mundo, que é a partícula da terra, a partícula da água, a partícula do fogo e a partícula do ar, sendo que a partícula do ar ela é a mais leve de todas, enquanto a da terra é a mais pesada. Outra contribuição é a de Platão. O Platão foi um filósofo bem famoso, ele defendia o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra é o centro do universo e todos os outros corpos giravam em torno dela. É uma ideia que não é aceita mais. Tá vendo como a ciência ela tem essas quebras, essas rupturas de pensamento? Antigamente acreditava nisso como verdade, hoje não acredita mais. Além disso, ele defendia o princípio de que o universo no começo era caótico e foi Deus que ordenou ele e colocou leis que regiam esse universo. Lembrando aqui que o Deus do Platão, o Deus dos gregos, é diferente do Deus cristão, o Deus da cultura cristã. Aqui, na Grécia, eles acreditavam em vários deuses. Na cultura cristã, existe apenas um. Além disso, tem o pensamento de que o universo era imutável. E essa ideia era conflitante com a ideia aqui do Leucipo, né? Porque aqui ele falava que estava em constante movimento o universo. E o Platão falava que não, era imutável, as coisas são assim e nunca vão mudar. Isso refletia muito na época que o Platão vivia. O Platão ele tinha ideias muito conservadoras de hierarquização, ou seja, uma pessoa ela é mais importante que a outra e coisas que são eternas. Por quê? Porque ele servia aos interesses de manter a estrutura da sociedade que ele vivia. A Grécia naquela época ela era composta por proprietários de grandes lotes e pela exploração do trabalho escravo. Então, ao defender ideias de eternidade, ideias de universo imutável, de hierarquização, ele queria manter a sociedade como ela estava. Ela queria manter a existência de proprietários de grandes lotes e de escravos, porque ele achava que aquilo era coisa natural, era uma coisa divina. Outra contribuição dos gregos foi o desenvolvimento da alquimia. A alquimia era uma ciência que buscava processos de transmutação de metais menos nobres, ou seja, ela queria desenvolver processos de transformar metais que não eram nobres, que eram tipo chumbo, estanho, metais bem baratos, em metais super caros, metais muito nobres, como o ouro, a prata. Então eles queriam saber como transformar chumbo em ouro. Além disso, eles queriam também procurar o elixir da juventude eterna e da vida eterna também. Então, eles faziam vários experimentos de química para poder achar esses elementos, essas poções. E esse desenvolvimento da alquimia, mesmo não existindo esses dois processos, né, de transmutação, o elixir da vida, eles ajudaram muito nas bases do estudo da química que a gente tem hoje, além do desenvolvimento de técnicas de manipulação de substâncias químicas. Então, eles, mesmo não tendo contribuição nessa área, eles ajudaram muito na parte de método químico. E por que, para concluir, né? Por que a ciência deles focou em alguns objetos de estudo e não em outros? Porque eles estudaram astronomia e não estudaram, por exemplo,
não sei, psicologia. Porque as investigações deles eram muito relacionadas ao cotidiano. Eles só pesquisavam coisas que eles precisavam para viver. E a gente vê isso até hoje. A gente precisa estudar coisas que estão no nosso cotidiano, porque eram demandas que emergiam do momento deles, ok? Além disso, eles pesquisavam as coisas que eles conseguiam com a tecnologia que eles tinham na época. Eles não iam observar uma bactéria, não ia estudar uma bactéria, porque naquela época não existia microscópio. Então, eles tinham limitações. Igual a gente tem hoje. Existem muitas coisas que a gente não consegue observar porque a gente não tem tecnologia para isso. A gente não consegue ver um átomo, por exemplo, porque a gente não tem. O microscópio não consegue ver um átomo. Mas pode ser que daqui para frente a gente consiga fazer um equipamento que dá para observar um átomo. Então, tudo que a gente vê como produto da ciência, a gente tem que analisar o momento histórico que ela está. Se naquele momento histórico ele tinha limitantes culturais, limitantes econômicos, limitantes estruturais, a gente não pode esperar que também descubra a cura do câncer, né? Porque naquela época tinha limitações. Até hoje a gente também não sabe a cura do câncer, porque a gente tem limitações também na ciência atual. Então a gente sempre tem que observar isso. Que a gente tem sempre é dependente dos conceitos e dos métodos disponíveis na época, sempre. E também da tecnologia. Bom, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me enviar pelo meu e-mail, vocês também têm acesso ao meu WhatsApp. E a aula de hoje é isso. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me falar. E se vocês quiserem que faça mais aulas como essa, é só me falar também. Até mais, gente.